Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais um tópico dentro da área da toxicologia. Esse tópico que ele é um tópico que muitas das vezes não é abordado, às vezes ele é negligenciado. E aí, por que negligenciado? Porque a maioria da população vive em centros urbanos e acaba que muitas das vezes a gente não entra tanto em contato assim com animais peçonhentos como em outras zonas do nosso país. Mas se a gente parar para lembrar, nós que estamos sempre entrando no ambiente desses animais. Porque com o avanço, com a expansão das cidades, a expansão de população, crescimento de empregos, as pessoas estão se mobilizando para os centros não urbanos, vamos dizer assim. Isso gera uma consequência que é você entrar no ambiente onde aquele animal está no habitat dele. E dessa maneira a gente acaba, para favorecer os humanos, né, nesses habitats que nós estamos entrando, a gente acaba modificando esse habitat. E é modificando como, Bruno? Você alterando realmente a característica do habitat, porque a gente está entrando numa região, que é a região onde esses animais estão morando. Então você vai lá derrubar árvores, cria lá um terreno e constrói a sua casa, mas antes era uma região de caça ou de moradia de algum animal, onde nós estamos agora entrando no ambiente deles. Então isso é importante de estar ressaltando, porque as pessoas às vezes acham que esse lance de animais peçonhentos, né, só acontece em zona rural. E não é assim, porque com a expansão das cidades, agora a gente tem cidades de zonas que, vamos dizer assim, que eram consideradas rurais e não são mais rurais por causa da expansão da cidade. E a gente tem um índice grande do aparecimento, né, de animais peçonhentos. Por exemplo, essa semana eu vi uma reportagem de uma região do interior de São Paulo que teve uma serpente encontrada dentro da máquina de lavar. Ela não era peçonhenta, mas ela foi encontrada dentro da máquina de lavar. Outra reportagem que teve foi que uma serpente peçonhenta, essa sim era peçonhenta, que é uma das que a gente vai conversar hoje, né, que é a Bótropis jararaca, foi encontrada no motor de um carro. Então, são locais, e se vocês já conseguem perceber, esses animais ficam preferencialmente escondidos. Ou seja, o medo que vocês têm deles, eles têm um medo muito maior. Entretanto, por instinto, né, eles não são racionais, eles têm instinto, eles atacam em momentos em que eles estão ocupados ou no momento em que eles desejam se alimentar. E aí entra especificamente, né, quando a gente está falando sobre isso, vem na nossa mente, na nossa imagem, uma serpente, né? Ela sempre ali emboscada para poder estar atacando e pegando a sua presa. Mas de antemão já queria deixar essas informações para vocês, porque nós que acabamos entrando em contato com eles e não eles que nos procuram. Algumas vezes sim, né, pelo crescimento das cidades, mas muitas das vezes os acidentes com animais peçonhentos são porque nós acabamos encontrando-os no habitat natural deles. E aí vocês, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência baseada em contato com animais peçonhentos. Eu, né, quando eu fiz meu mestrado e doutorado, eu fiz pautado em intoxicação por animais peçonhentos. Então, eu sei um pouco sobre isso por causa dos estudos, mas na minha moradia, eu nunca vi um animal peçonhento. Só para deixar claro isso para vocês. A gente vai estar falando hoje sobre alguns animais peçonhentos. Vou começar falando do principal animal peçonhento, que todo mundo teme, que todo mundo tem, né, pavor, que são as serpentes. E aí o termo correto, tá, gente? É serpente e não cobra. Por que eu vou falar isso? O termo cobra, ele é um termo que ele é utilizado como se fosse um codinome para uma serpente
que é a naja. A naja, todo mundo conhece a serpente naja, não conhece? Então, ela é conhecida como cobra, mas o nome científico dela é naja naja. Tem vários outros tipos, né? Mas ela é conhecida como cobra, king cobra, tá bom? Então, se vocês porventura falarem assim, uma cobra, e for alguém que entenda da área, eles vão pensar que vocês estão falando da naja, mas não é da naja, né? Vocês estão fazendo uma referência cobra a uma serpente. Então, o termo correto ele é serpente. Cobra é uma menção que a gente faz a king cobra ou cobra, que é a nossa famosa naja. Naja é aquela serpente, né, que quando ela fica irritada, ela parece que ela abre algumas orelhas assim, né? E fica com aquela cabeça mais larga. Muito conhecida, tá? Muito conhecida também por nós vermos, por exemplo, em filmes, né? Ali um encantador de serpente, onde ele encanta, geralmente é uma naja, tá? Fica até tranquilos porque essa naja, né, que é encantada, elas não têm presas, ok? A presa delas são arrancadas logo assim que elas são capturadas, né, jovens, então elas não têm presa. A gente vê até alguns vídeos, né, alguns locais assim aparecendo uma criança brincando com uma naja, mas ela não tem peçonha, ela não tem presa, então ela não vai inocular veneno, tá? Bruno, tudo bem. Serpente eu já ouvi falar, já falaram para mim que existem serpentes, já ouvi relatos de pessoas que entram em contato com serpente, mas eu mesmo nunca vi. Como, por exemplo, eu também mesmo nunca vi. Então a gente tem alguns artigos que trazem algumas informações e a própria Organização Mundial de Saúde mostrando a distribuição de serpentes no mundo. E a gente consegue observar nessa figura aqui que nós temos aqui, ó, números de mortes por picada de serpente. Então, números de mortes por ano. E aí está simbolizado, se vocês observarem aqui, está simbolizado com cores. Aqui, ó, botei a setinha para vocês verem a legenda. Então, que cores são essas? Tantas mortes por milhão de habitantes. Então, a gente tem aqui em torno de 0 a 10,9 mortes por milhão de habitantes, vai ficar amarelo clarinho. Aí vocês já podem identificar a região aí no mapa, o amarelo mais clarinho, tá? E o amarelo. De 11 a 100 mortes por milhão, você tem o laranja. E aí já contempla aqui a nós, ó, aqui o Brasil. Em torno de, em média, né, 100 mortes por ano. Já de vermelho, você tem de 101 a 1.000 mortes por ano. E de 1.000 a 10.000, esse marrom, né, essa região mais escura que a gente está vendo. E a gente já consegue identificar qual é a região mais crítica do planeta em relação a envenenamento por serpente. A gente observa que a região ali da Índia, a região da Ásia e da Oceania são regiões mais suscetíveis a problemas críticos, né, de mortes por envenenamento de serpente. E aí a gente pode atrelar a característica da população, né, a população carente, uma população que não tem tanta assistência nem de saúde básica, quanto mais por picada de serpente, né? Então você não tem nenhum esgoto ali naquela região ali da Índia, então fica meio complicado. Essas ilhas aqui também são complicadas da Oceania e da Ásia, por quê? Por causa da assistência chegar até lá. Então, se tem uma necessidade de ampliação de uma infraestrutura grande nessas regiões para que a gente consiga alcançar, né, e chegue a ter uma assistência para quem, por exemplo, for picado por uma serpente. De todo o mundo que a gente consegue pegar aqui de informações, a gente tem em torno de 2 milhões de casos de picadas por serpente no mundo. Em média, 2 a 3 milhões de casos. São casos de pessoas que a gente sabe que foram picadas por serpente. Dessas pessoas todas, em média,
125 a 135 mil pessoas morrem por essa picada. Então, a gente tem realmente, se parar para comparar, um índice é baixo. 125 mil em 2,5 milhões de pessoas é uma quantidade pequena que morre. Tá? Não chega nem a 10%. Então, o maior problema que a gente tem relacionado à picada por serpente é os problemas de amputações. Que a gente chega lá quase 500 mil de pessoas que têm um membro picado pela serpente amputado. Isso porque as alterações que a gente vai falar na frente, que o veneno, a peçonha da serpente causa, são alterações bem complicantes para a região onde ela inocula. E antes de falar disso, a gente tem que parar e pensar o porquê que essa serpente tem o veneno. Esse veneno da serpente, ele é basicamente utilizado para sobrevivência, para proteger contra predadores e digestão, que tem a ver com sobrevivência. Então serve para a serpente afugentar de um predador maior. Ela vai lá, pica um predador e consegue fugir, o predador vai sentir dor, vai ter alguma lesão, ou ela pega uma presa menor do que ela, injeta o veneno e ela vai conseguir já iniciar o processo de digestão dos tecidos e órgãos por causa do veneno. E aí facilita o processo de digestão, porque a serpente ela não mastiga, né, gente? Ela engole inteiro a sua presa. Então, para fazer o processo de digestão demora, o veneno ele inicia e no estômago da serpente ali se processa o restante da digestão. Lembrando que nós temos no Brasil uma grande quantidade também de serpentes, e no mundo, né, de serpentes não peçonhentas. E aí esses tipos de serpentes que não têm peçonha, elas matam por estrangulamento. Então, um exemplo que a gente tem clássico é a jiboia, né? Ela é não peçonhenta. E a jiboia, a gente vê bastante relatos que engolem até um boi, né? E o que ela faz? Ela se enrola no tórax do animal, prende com a cabeça dela presa, né? Prende algum local do animal para ele não se mexer tanto. E toda vez que o animal respira, né, quando ele puxa o ar, ela relaxa um pouquinho lá o tórax do animal. Quando o animal solta o ar, ela vai lá e aperta. Então, quando o animal vai novamente soltar o ar, ele já tem uma distensão torácica menor. E isso ela vai fazendo com o tempo. Ele puxou o ar, quando ele solta o ar, ela aperta mais um pouco. E ela vai apertando até que essa distensão torácica não seja mais possível e esse animal morre por asfixia. E aí, assim como as peçonhentas, ela engole o animal inteiro. Não é verdade? A gente tem deslocamento da mandíbula, que fica meio complicado da gente imaginar, né? Como ela consegue engolir um animal muitas vezes maior do que ela, sendo que a boca dela é pequena. Ela desloca a mandíbula e no ato em que ela vai recolocar a mandíbula, ela faz tipo um bocejo e nisso faz um encaixe ali da mandíbula e ela volta ao normal. Geralmente essas serpentes ficam escondidas, como eu disse, porque até após elas se alimentarem, elas demoram muitos dias para fazer o processo de digestão. O animal fica lá na região abdominal dela, tá bom? A gente falou de casos aqui no mundo, mas Bruno, no Brasil, vamos lá. A gente tem relatos aqui de casos no Brasil, né, por volta de 30 mil casos. Isso é uma outra coisa que eu quero falar para vocês. A gente já estudou e falamos sobre o Cinetox, né? E no Cinetox, a gente vê que os casos estão diminuindo de notificações. Por quê? Porque as pessoas desconhecem. E quando a gente fala principalmente de picada de serpente, a gente tem a seguinte relação. Às vezes os animais que são picados, ou as pessoas que são picadas, elas não conseguem chegar a ter um atendimento, muitas das vezes morrem no meio da mata, ou não procuram atendimento, tem ali uma remissão espontânea dos sintomas, fica só com uma sequela, e aí ela nem procura uma unidade de atendimento. Então, esses casos que estão sendo mostrados aqui nessa tabela
são casos que são enquadrados em casos que são notificados. Ou seja, isso aqui é quem conseguiu informar, quem conseguiu falar que teve um problema relacionado à intoxicação desse tipo, picada de serpente. Agora, aquele que não notificou não entra nesses dados. A gente tem aqui uma referência muito grande em 3 regiões do país. Região Norte, maior índice de casos, seguida da Sudeste e Nordeste. Bruno, por que Centro-Oeste e Sul não tem tantos casos? A região Sul a gente consegue explicar um pouco melhor, porque na região Sul, por ser frio, isso é um fator limitante para a sobrevivência desses répteis, que são animais de sangue frio e precisam do calor para se aquecer. Então, nessa região fria, a gente tem uma incidência baixa de casos, porque é complicado para essas serpentes sobreviverem na região fria. Já na região centro-oeste, a gente tem uma pequena parte, né, das serpentes que são venenosas. Então, por isso que os casos também são menores. Já a região norte, a gente tem a maior população de serpentes, até por causa da Amazônia. Nordeste também temos, e Sudeste é a maior densidade populacional do país. Entra naquele esquema que eu falei para vocês, de nós adentrarmos, né, na região do habitat da serpente. E a gente tem a referência aqui do lado direito da tabela, o índice de óbitos. Vocês conseguem ver que se a gente somar aqui, dá quase 100 óbitos por ano. Ou seja, isso está demonstrando para nós que o problema, né, por picada de serpente, ele é real no Brasil. A gente consegue ter aí por ano em torno de 30 mil casos em média, e que isso gera óbito. Bruno, mas por que isso não é muito veiculado, muito falado? Pela circunstância que eu falei com vocês no início, né? A gente está muito presente na região não rural, né? Na região urbana, e isso é mais difícil acontecer na região urbana. Já na região rural, se você conhece ou se você mora numa região desse tipo, você vai sempre estar ouvindo falar sobre serpente, porque vocês estão mais próximos, né? Estaremos mais próximos do habitat desse tipo de animal. Bruno, mas quem é que sofre mais com a picada da serpente? Existe um perfil? Sim. Então, se vocês olharem, como eu acabei de falar, acontece bastante no meio rural. Então, o trabalhador rural é o cara que mais sofre com a picada da serpente. Geralmente, os membros que entram mais em contato são os membros inferiores. Por quê? Eles estão aqui, ó, próximo do chão. Então, por estarem próximos do chão, o que vai acontecer? A serpente fica mais próxima, deixa eu colocar aqui de preto para vocês verem melhor, próxima do chão aqui. Então, o membro inferior está mais perto da boca da serpente. Não que o membro superior não possa ser. Por exemplo, numa tentativa de colheita aqui, e esse indivíduo ele vai estar fazendo a colheita. Aqui, acho que o roxo destacou mais. Fazendo a colheita manual, né? Isso aqui serve só para colheita manual, a coleta mecânica não, né? O indivíduo ele pode abaixar, segurar a cana e vir ali com um facão cortar. Nessa que ele abaixou e segurou, o membro superior pode ser também acometido. Porém, é mais comum nos membros inferiores. E eu coloquei para vocês aqui, de propósito, 2 fotos para vocês prestarem atenção do lado direito da tela, que temos a discrepância de 2 tipos de trabalhadores rurais. O de baixo, onde tem a seta rosa, né? Você vai ver que ele está de chinelo, com a mão desnuda, entrando em contato com aquela região ali, que poderia ser o habitat de uma serpente. Já o de cima, a gente consegue observar que ele está de botas, né? Ele está com a calça comprida, que isso também atrapalha na hora da serpente inocular sua peçonha. Né? Ele está bem mais protegido do que o trabalhador da região de baixo, da foto de baixo. Temos também outro fator que é importante ressaltar, que geralmente quem é mais acometido é o indivíduo que está numa idade produtiva, uma idade de trabalho, né, de 15 a 40 anos, ou seja, atividade funcional mesmo, e geralmente é um indivíduo do sexo masculino,
por ele estar mais fazendo esse tipo de trabalho pesado, né, que é o trabalho do trabalhador rural. Certamente, esse é um perfil próximo do que mais acontece. Então, você pode ter crianças, pode ter mulheres, pode ser uma zona não rural, pode ser um membro superior, mas o perfil da maioria dos acidentados é esse perfil e o que eu relatei para vocês. Na foto da esquerda, eu queria que vocês prestassem atenção se vocês conseguissem observar a presença de uma serpente. Se prestarem bastante atenção, ela tem uma coloração muito próxima do ambiente. Isso facilita em que ela fique camuflada nesse ambiente. E aí eu pergunto para vocês, nessa foto aqui da esquerda, vocês conseguiram, aqui ó, que eu botei de azul, observar aonde está a serpente? Eu acho que dá para a gente perceber, porque a coloração dela, tá? Ela é um pouquinho mais escura do que o ambiente. Mas vamos pensar nessa serpente agora, aqui, ó. Essa serpente, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Mãe. Não ficou legal, calma aí. Essa serpente, ó. Aqui, ó. Dentro desse ambiente ali. Pela coloração dela, se ela tivesse nessa região aqui de canavial queimado, que é marrom escuro, meio amarelado, vocês conseguiriam vê-la ali, toda enrolada nessa região de canavial? Então já dá para imaginar o que está acontecendo, certamente com esse senhor com braço e pernas, né, desnudos, podendo entrar em contato diretamente com uma serpente, tá? E, principal, vocês conseguem observar aonde está a cabeça da serpente na foto da direita? Sim ou não? Ó, vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Olha essa, botei a setinha aí, ó. Olha a folha e olha onde está a cabeça dela. Isso mostra mais ainda que ela está camuflada e que dificulta bastante a gente estar observando aonde que está a cabeça dela. Bruno, por que é importante observar a cabeça dela? Porque quando ela vai atacar, ela faz um movimento onde ela vai encurtar, né, ali na proximidade da cabeça o seu corpo para ela poder projetar a sua cabeça e inocular a sua peçonha. Então é importante a gente saber onde está a cabeça da serpente, tá? Mas geralmente quando a gente chega, a gente consegue observar o quê? Que essa serpente ela vai fugir de nós. Porém, se ela ficar acuada, aí sim é um problema grave da gente estar entrando em contato com ela, porque ela vai atacar para poder se defender, tá? Isso, Ana, se for peçonhenta era complicado, né? Mas se fosse não peçonhenta era mais tranquilo. Mas vamos lá, gente. Então assim, já deu para perceber que a serpente ela vai se camuflar, ela vai ficar escondida e ela vai usar do momento certo, ideal para ela poder estar atacando. Uma das vezes pode ser para se defender e outra das vezes, a maioria, né, para ela poder se alimentar. Então, por isso que a gente acaba entrando em contato com essa serpente, mas lembrando, ressalto que principalmente na região não urbana que a gente vai entrar em contato com ela. Outro fator que é importante da gente entender sobre a picada da serpente é como que ela inocula esse veneno e a presença de um órgão que é muito importante para a serpente, importante para que ela possa estar percebendo, né, o ambiente, que esse órgão aqui, ó, fosseta loreal, é um órgão sensorial de calor. Né? A serpente ela tem dificuldade de visão,
não é que ela seja cega, ela enxerga, mas ela tem dificuldade muitas das vezes de diferenciar ali, por exemplo, se tiver um animal camuflado, para ela também vai ser difícil. Então ela usa esse outro órgão, que é o órgão chamado de fosseta loreal, para perceber variação de temperatura. Fora ela ter a sua narina, que é importante para ela sentir o cheiro da presa. E com isso ela acaba conseguindo atacar essa presa. Uma vez, né, que ela acha a presa dela, inocula a sua peçonha, inocula o seu veneno através da presa própria da serpente, ela vai fazer o quê? Ela vai inocular as suas presas na região lá onde ela conseguir alcançar do animal que ela vai estar atacando, e ela vai inocular o veneno. Bruno, como que ela inocula o veneno? O veneno ele segue um caminho. Se vocês olharem essa figura azul na direita da tela embaixo, vocês vão ver que tem uma glândula de veneno, e o veneno ele segue através da glândula, passa por um ducto e ele sai pela presa. Então, se vocês olharem na foto de baixo da esquerda, vocês vão conseguir observar aqui, ó, na ponta da presa, há uma gota do veneno. Bruno, como é que ela inocula isso? Se vocês olharem também aqui na foto da direita, vocês vão observar que tem um músculo. Esse músculo, ele faz o quê? Ele comprime a glândula e aí o veneno sai através da presa da serpente. Na foto da esquerda, onde tem ali uma pessoa segurando a cabeça da serpente, ela está comprimindo a glândula, né? Ela massageia a glândula e o veneno começa a sair através dessa presa. Então é dessa maneira que ela inocula. E aí vale lembrar que eu falei sobre aquele trabalhador rural de bota, de calça. Então, quanto mais coisas tiverem ali, mais difícil vai ser da serpente introduzir a sua presa, né, num tecido ali de um outro animal ou do humano quando ela quiser estar fugindo, né, desse animal. Ok? Então é importante da gente estar prestando atenção na cabeça da serpente para saber o movimento dela para ela poder estar inoculando o veneno. Bruno, o que esse veneno faz que você falou que consegue imobilizar uma presa, que consegue digerir tecidos e órgãos? Então, esse veneno ele é uma complexa mistura de toxinas diversas, cátions, aminoácidos, ou seja, vamos dizer que é uma arma perfeita para o processo de imobilização e degradação de tecidos e órgãos. Esse tecido é produzido esse veneno é produzido na glândula e é inoculado no momento em que a serpente deseja inoculá-lo. Uma vez inoculado, ele vai fazer uma série de problemas que vão estar acontecendo devido às características dessas misturas de toxinas. Então, a gente tem toxinas que são fosfolipases, toxinas que são metaloproteases, tem toxinas que são neurotoxinas, cardiotoxinas, miotoxinas, ou seja, são toxinas que vão estar atacando várias regiões do organismo do animal ou do indivíduo acometido pela picada. Certamente que todas as serpentes não têm a mesma composição do veneno. Isso que também as diferencia. E aí eu vou estar falando para vocês mais na frente das que a gente tem no Brasil e um pouquinho das características delas. Geralmente as que a gente tem no Brasil, a maioria dos casos que vão acontecer são serpentes que têm uma grande atividade de degradação muscular. Então elas vão causar muita lesão muscular, muita lesão renal, muita lesão cardíaca, e é basicamente isso que elas vão estar fazendo. E a gente encontra até algumas serpentes aqui no Brasil que têm outro tipo de atividade, mas na Ásia é mais comum a presença de serpentes que têm atividade neurotóxica. Então, não são todas as serpentes que vão ter todas as atividades, mas elas vão ter uma série de atividades que a gente tem em relação à lesão do local onde é inoculado esse veneno. Bruno, que tipo de alterações acontecem no nosso organismo após ela introduzir o veneno?
As alterações são divididas em dois grandes grupos, tá? A gente tem alterações sistêmicas e alterações locais. Então, o que vai acontecer em cada tipo de alteração? Vamos lá. Alteração sistêmica são problemas sistêmicos. Ou seja, essa serpente, ela inoculou o veneno e eu vou ter as alterações aparecendo não só no local onde teve o problema, mas de maneira generalizada. Então, por exemplo, eu tenho falência cardiovascular, eu tenho sangramento generalizado, a gente tem serpentes no Brasil que causam hemorragia, pode estar causando no paciente choque, rabdomiólise, mioglobinúria e falência renal. Então, a gente tem duas fotos aqui simbolizando alguns desses sintomas. Especificamente do sangramento, a gente tem uma menina com uma rinorragia intensa após a picada de uma serpente. E na foto de baixo, a gente tem uma coleta de urina de 24 horas, seguindo aqui esse sentido da seta, tá? Começando do lado direito da foto, a primeira urina, segunda, terceira e quarta urina, 24 horas, né? Seguida aqui a cada 6 horas da coleta de urina de um paciente que foi picado pela serpente. Então, ele foi picado por uma serpente, fizeram uma coleta de urina logo quando ele chegou, e nas 6 horas seguintes, completando 24 horas, a gente consegue ver a presença de uma falência renal, né? A eliminação aí de sangue através da urina, alterando drasticamente a coloração da urina. Isso são sintomas sistêmicos. Não quer dizer que todos vão estar desenvolvendo esses sintomas sistêmicos. Mas, com grande certeza, aquelas toxinas vão causar efeitos locais. E esses efeitos locais são diversos, que, de novo, não serão encontrados em todo tipo de serpente. Existem serpentes que têm, serpentes que não têm esse tipo de atividade. Quais são essas atividades locais? Então, uma extensa atividade edematogênica. A gente consegue observar aqui, ó, o braço dessa senhora que foi picado, o braço esquerdo, a atividade edemaciada, e o braço direito normal. Então, o braço esquerdo que foi a picada, na região da mão, você vê, olha como é que o braço ficou edemaciado, e o braço direito não está edemaciado. A gente consegue observar também a atividade proteolítica, coagulante e hemorrágica. Então, nessa figura aqui de baixo, onde você tem a mão desse indivíduo ali, ó, a picada foi no dedo. Então, você já viu uma região de necrose, você tem atividade miotóxica de lesão muscular, você tem atividade proteolítica formando essas bolhas na mão, que não é queimadura, tá, gente? Isso aqui é atividade proteolítica, chamadas de flictenas, que geram essas bolhas, com acúmulo de produtos de degradação de proteína. Certamente, essa mão desse indivíduo tem lesão muscular, podendo estar desenvolvendo ali uma perda de função. Se a gente observar aqui, na figura de cima, fica nítido também o edema sendo mostrado no pé esquerdo desse indivíduo, que, se não for tratado e for evoluindo essa lesão, eu posso estar gerando amputação do membro. A gente viu, o índice de amputação ele é alto. Então, eu posso vir a estar alcançando a amputação do membro se não for feito o tratamento o quanto antes. Temos atividades também cardiotóxica e neurotóxica, mas são alguns grupos menores de serpentes. Mostrando um pouco de atividade ainda de alteração local, eu queria mostrar para vocês aqui uma foto, aqui embaixo, né? Mostrando um membro amputado após a picada de uma serpente. A foto do pé aqui na direita, mostrando uma atividade hemorrágica intensa, o pé foi picado, tá? O início de atividade necrótica. E do lado aqui esquerdo superior, eu queria mostrar para vocês essa foto, que é uma foto que simboliza um procedimento que pode ser feito para diminuir a pressão, né? A compressão que é feita no local da picada. Então, essa atividade edematogênica, esse inchaço que é feito ali, ele comprime vasos. E isso aprisiona o veneno naquela região que ele foi inoculado.
chamando isso de síndrome compartimental. Isso piora e acelera o processo de degradação do tecido. Então, esse corte aqui não foi um corte feito pela picada, mas sim um corte feito por esse cirurgião ali. Esse corte é chamado de fasciculotomia. Você faz um fascículo, um corte, para reduzir a quantidade de líquido e reduzir a pressão gerada pelo edema naquela região. Se vocês perceberem, no entorno do corte, você vê que a pele ela perdeu a coloração, ela está mais branca. Por quê? Essa perna estava tão inchada que a pele esticou e perdeu sua coloração. Então, para poder reduzir essa síndrome compartimental e evitar um agravamento da lesão ali naquele pé esquerdo desse indivíduo, eles fizeram esse corte para reduzir a pressão ali. Se possivelmente eles não fizessem esse corte, essa perna poderia evoluir por uma lesão mais grave e certamente uma amputação a partir dessa região aqui, ó. Então, amputação logo abaixo do joelho. Por quê? Esse membro seria perdido e a gente necessitaria de estar retirando esse membro para evitar complicações maiores. Essa outra foto que eu vou mostrar para vocês é uma foto mais crítica, que foi gerada através de uma picada de serpente, se não me engano, acho que foi na Colômbia, uma criança de 12 anos. Essa criança demorou 2 semanas para chegar até uma unidade e ter o atendimento. Por quê? De início, o curandeiro lá da região dela colocou ali chá, infusão de plantas, só que não deu muito resultado. E a perna da criança chegou nesse estado aqui após 2 semanas de ela estar chegando a uma unidade de atendimento de saúde. Se vocês olharem, essa lesão que é uma lesão de degradação de tecido, a gente chama isso de membro fantasma, de membro... Como é que é o nome, gente? Fugiu agora no termo da cabeça. Isso é chamado de membro cadavérico, onde a gente vai ter que fazer certamente uma amputação acima do joelho. Esse membro aqui, essa região, esse pé está todo necrosado. Mesmo que a gente retirasse esse tecido necrosado, não seria capaz de estar recuperando aquele tecido que foi destruído. E com isso essa criança já tem uma mobilidade reduzida que vai ser levada para o resto da vida, tá? E para ela vai ser complicante de estar arrumando emprego, de estar fazendo alguma atividade de trabalho. Então isso é bem complicado, tá? É isso mesmo, membro mumificado, isso aí, eu esqueci o termo, era esse mesmo o termo. Bruno, então quais são as serpentes que a gente tem maior índice de casos no Brasil? É importante a gente saber, né, quais são elas, onde elas estão, né? Então a gente tem 4 gêneros que causam mais problemas, onde ressalto o gênero Botrops. Esse gênero Botrops é o gênero que mais causa problema no Brasil. 90% dos casos no Brasil é o gênero Botrops, ou Botrops. Seguidos do gênero Crotalus, Lachesis ou Lachesis e Micrunus. O gênero Botrops são muito conhecidos como as jararacas, né? Então a gente tem a Botrops jararaca e a Botrops jararacuçu, são as 2 principais causadoras de problemas no Brasil. Elas estão difundidas praticamente quase no Brasil inteiro, tá? Mas muito na região sudeste, né? Pega um pouco da centro-oeste e um pouco da região norte, que é a região mais economicamente ativa e tem mais contato entrando na natureza, né? Pela expansão das cidades. O gênero Crotalus, a gente tem a presença desse gênero em pequena parcela do país, mas é um gênero que causa muita lesão. Em torno de 8% aí dos problemas é o gênero Crotalus. E elas são conhecidas como os cascavéis, são aquelas que têm na ponta da cauda, né, um chocalho, né, que nada mais é do que pedaços da cauda que vão calcificando ali dentro. Seguida aqui do gênero Lachesis, ou Lachesis, tá? Que é a maior serpente das Américas, que é encontrada, a maior serpente venenosa das Américas, que é encontrada em várias regiões também
do Brasil e das Américas, principalmente América Central. E a gente tem o gênero Micrunus. O gênero Micrunus são as famosas cobras corais. Eu tenho algumas fotos aqui para vocês, para mostrar sobre esses tipos de serpente. Se vocês olharem aí, serpentes, elas são bem diferentes entre elas, né? A gente consegue observar algumas com características bem peculiares. Por exemplo, o gênero Botrops, eu botei aqui 4 exemplares, eles têm essa coloração meio marrom, né? Aqui, meio castanho, e elas têm na sua pele, né, um formato aqui meio de um losango na superfície delas aqui, tá? Se vocês observarem aqui, consegue ver aqui, ó, como se fosse um losango aqui, uma linha mostrando a característica delas. Todas elas têm essa cabeça triangular, a presença da fosseta loreal, olha aqui que legal, a fosseta loreal aqui, ó, dá para ver nessa seta preta que eu botei para vocês, que é um órgão sensorial de calor. Já o gênero Crotalus, ele é bem marcante e característico pela presença do chocalho, que é a nossa famosa cascavel, né? Ela tem uma coloração um pouco mais clara do que a do gênero Botrops, e ela tem a presença do chocalho, que ela vai lá sacudir aquele chocalho dela, o guiso, só quando ela está em momentos em que ela está acuada, para ela mostrar que ela está ali, ó, tô aqui, não vem não, que eu posso inocular o veneno. A gente tem aqui na parte de cima a presença da Micrunus, que é uma serpente que ela tem a cabeça redonda, né? Ela segue um pouquinho diferente do padrão de serpentes venenosas, que tem a cabeça meio triangular. E a presa da Micrunus, ela é diferente das outras. A presa das outras, como eu mostrei para vocês, é na parte da frente da boca, né? A presa da Micrunus, ela fica aqui, ó, na região de trás da boca. Ela é um pouco diferente. E ela não é uma presa igual essa que eu estou mostrando para vocês na tela, que é uma presa retrátil, né? Quando a serpente fecha a boca, a presa dobra e fica dentro da boca. A da Micrunus não. Ela é uma presa que ela fica lá na região de trás da boca dessa serpente. É bem interessante que quando a Micrunus pica, ela precisa, como se ela estivesse mastigando ali a região que ela picou, para que a pele do animal, o tecido, chegue lá na presa dela, que é no fundo da boca, e ela consiga inocular o veneno, né? E a cobra coral, ela tem essa coloração característica que todo mundo conhece. Já o gênero Lachesis, né, ou Lachesis, ele é a maior serpente das Américas, venenosa, claro, e ela é chamada, né, de surucucu. Todo mundo já deve ter ouvido falar da surucucu. Ela tem essa coloração amarelo, né, e preto, que é bem característico da presença dessa serpente. Ela pode chegar a bem mais de 2 metros de comprimento, onde eu até tive a experiência de encontrar uma lá no Instituto Vital Brasil, onde o professor Aníbal, né, falecido professor Aníbal, tinha lá a presença, né, e criava uma surucucu, e ela é muito grande, gente, né? É uma serpente muito grande e, além de grande, venenosa. Então, a gente tem aí a presença dessa serpente no território brasileiro. Bruno, você me falou que é bem complicado a picada da serpente, é bem crítico os sintomas, a gente viu que pode matar, mas como é que a gente trata? Então, toda aquela história de colocar a boca e sugar o sangue, fazer torniquete, jogar pó de café, sei lá, tacar fogo, jogar querosene, nada disso vale, tá, gente? A gente precisa o quê? Pegar a pessoa, correr para uma unidade de atendimento para que ela utilize o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde, e o único que realmente a gente consegue observar que funciona, que é o uso do soro. Nessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, é um soro produzido pelo Exército, tá? O LBX, né? LBX, que é o laboratório, né, do Exército. E ele produz esse soro. Esse soro aqui
é um soro que a gente chama de soro polivalente. Por quê? A gente viu que a gente tem vários gêneros que causam problema no Brasil. Ó. Botrops, Crotalus, Lachesis e Amicrunos. Então, todo o soro que é produzido, todo soro antiofídico, é para o gênero. Então, tem o soro antibotrópico para Botrops, soro antilaquético para Lachesis, soro anticrotálico para Crotalus e soro antilapídico, esse tem um nome diferente, para Micrunos. Tá? Esse que a gente está vendo é um soro polivalente. Então, o que é um soro polivalente? Ele consegue, né, contemplar mais de um gênero. Então, ele é contra Botrops, Lachesis e Crotalus. Tudo bem? Então, esse soro botrópico, laquético, crotálico, polivalente, ele é um soro que geralmente não é o mais utilizado. Por quê? É o ideal a gente utilizar o soro contra aquele gênero. E aí que entra uma questão. É importante, durante o empeçonhamento, que a pessoa tenha visto a serpente. Porque ela vai falar algumas características e fica fácil fazer a identificação da serpente. Porém, geralmente quando as pessoas são picadas por uma serpente, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Tentar matar a serpente, né? Quando acha a serpente. E a primeira vez que elas tentam atacar a serpente, elas dão uma pancada na cabeça, que é uma das principais maneiras de estar identificando a serpente. Porém, é muito, vamos dizer assim, louco da gente imaginar que quando a serpente vai me atacar, primeiro, se eu a ver, né, a conseguir observá-la no local antes de me atacar, que eu falo assim, não, calma aí, deixa eu ver qual é essa serpente, deixa eu tirar uma foto. Não dá. Mas é importante essa identificação. Para quê? Para a gente saber qual o soro que a gente vai utilizar. E a ideia é usar o soro focado naquele gênero. Bruno, não conseguiu identificar. Por isso que é importante os estudos de casos. Porque, dependendo da região em que a gente tem os casos, o que vai estar acontecendo? A gente consegue saber que tem a presença daquela serpente naquele local. Então, se uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa for picada ali, a gente tem ideia que, com grande certeza, aquela serpente ela habita aquela região. E se alguém for picado, a gente tem uma chance de ser a serpente daquele gênero. Então, isso ajuda também na identificação no caso de picada por uma serpente. Não só a pessoa tentar ver como é que é a característica da serpente, ou levar, mas também os dados epidemiológicos de casos e de presença de serpentes naquela região. Esse soro, ele é um soro que ele é liofilizado. Se vocês olharem, ele tem que ser conservado entre 2 a 8 graus, ok? E sempre vai ali o frasco do soro, do pozinho, com o diluente, para se fazer a reconstituição. Esse soro, uma vez aberto, ele tem que ser utilizado. Tá? Eu não posso guardar ele para usar depois. Então, abrir um frasco, reconstituiu, tem que utilizar esse soro. Bruno, quem produz esse soro? Então, a gente tem alguns institutos que são os mais conhecidos no Brasil, que têm um alto poder de produção do soro. Então, são esses três aqui. O Instituto Butantan, em São Paulo, que é muito conhecido, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. No Rio de Janeiro, em Niterói, a gente tem o Instituto Vital Brasil e a gente tem a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. O interessante é que, nesse exemplo que eu estou botando aqui para vocês, são exemplos de produção de soro antibotrópico. Então, como é que a gente faz essa produção, Bruno? Cada instituto vai estar selecionando as espécies daquele gênero. Então, por exemplo, o Instituto Butantan, para produzir o soro antibotrópico, ele vai escolher a Botrops jararaca, Botrops jararacuçu, Botrops alternatus, Botrops cotiara, Botrops mugene e Botrops nilviede. Então, eles são 2, 4, 6 serpentes
que eles vão pegar os venenos para fazer a produção do soro antibotrópico. Já o Instituto Vital Brasil, ele escolhe o quê? Outras serpentes. Bruno, por que se altera as serpentes? Porque numa região tem mais umas, em outras regiões tem mais outras. Então a gente tem que adequar a produção do soro que contemple todas as regiões. Então, por exemplo, o Vital Brasil, ele acrescenta, além das 6 do Butantan, a Bótrops pradoi para a produção do soro. Então, o Vital Brasil utiliza 7 tipos de venenos, que são de 7 espécies diferentes, para fazer a produção do soro. Já o Ezequiel Dias já faz uma modificação, porque para a região dele é importante produzir com essas espécies. Para o tratamento, se tem um padrão que deve ser feito para se descobrir a efetividade desse soro, que é o quê? Onde os produtores desse soro, eles atribuem que 1 ml desse soro é capaz de antagonizar ou neutralizar 2,5 miligramas de veneno de jararaca e jararacuçu. Então, quando é produzido o soro, são feitos testes em cima destes 2 venenos. E por que eu pego preferencialmente jararaca e jararacuçu? São as que mais causam problema no país, tá? Essas duas. Então a gente tenta antagonizar principalmente esses 2 venenos. Bruno, quer dizer que as outras espécies não vão ser positivo o resultado em neutralizar? Vão ser. Mas principalmente essas 2 que elas estão mais abundantes e mais espalhadas pelo país. Ok? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ó. Não é comum encontrar esse soro nos hospitais. Quando existe a picada, só ocorre por unidade hospitalar. É realizado o procedimento para administrar esse soro, solicita esse instituto. Então, vamos lá. Existem alguns hospitais, eu posso falar do Rio de Janeiro, tá? Que eu sei. Alguns hospitais no Rio de Janeiro que tem esse soro lá guardadinho. Tá? Que tem. Não são todos. Uma vez que foi descoberta que a pessoa foi picada por uma serpente, é interessante que se faça ali o manejo daquela pessoa, ou seja, vai deixar ela viva, então você vai controlar a pressão arterial, atividade renal, tudo, atividade cardíaca, respiratória, mantém ela viva e faça o deslocamento dela para o hospital que tem. Tá? Por quê? Qual o maior problema disso? Vamos supor que uma pessoa for picada por uma serpente, eu vou ter que entrar em contato com o instituto para ele poder enviar o soro. Às vezes não dá tempo, dependendo da serpente e de onde que foi a picada. Então é mais fácil você identificar a picada e já tentar levar para um hospital referência. Aqui no Rio a gente tem alguns. Tá? Se eu não me engano, aquele hospital que tem lá na Barra, que me fugiu o nome dele agora, ele é um hospital referência, que tem, tá? A presença dessas ampolas. Mas assim, não são muitas. Até porque vence, né? É um produto farmacêutico, então ele vence. E ele tem que ser armazenado em geladeira. Então, o mais comum é você levar para a unidade de atendimento. Isso, Lourenço Jorge, tá tentando lembrar o nome até agora. No Hospital Lourenço Jorge, se eu não me engano, tem. Tá bom? E se, por exemplo, não for possível fazer a remoção do paciente, que ele esteja crítico, para um hospital de referência, a gente faz o movimento contrário, né, gente? A gente leva o produto, a gente leva o soro até o paciente. Mas se o paciente conseguir ser removido para o local, é melhor, porque seria uma unidade mais preparada ou especializada em conhecer o tratamento para picada de serpente. Mas o contrário também pode acontecer. Se porventura o local não tenha e o paciente esteja realmente grave, o movimento é do soro ser levado até o local onde o paciente está. Beleza. Então, Bruno, como é que é produzido esse soro, então? Vamos lá. Primeiro passo, a serpente geralmente ela é anestesiada, né? Em câmara com CO2, então ela fica lá meio tonta. Isso facilita, né? Você pegar ela e fazer a manipulação. E depois é feita
a coleta desse veneno dessa maneira que vocês estão vendo na foto aí. Ou seja, esse veneno é retirado manualmente. Tá? Na serpente, tá? Na serpente, manualmente. Então, o tratador, ele vai pegar a serpente, que está meio anestesiada, ele vai colocar, né, induzir a ela a colocar a presa para fora, e aí coloca ali num becker, e ele vai massageando a glândula para que se coloque ali todo o veneno possível que ela tem. E aí isso vai ser feita a coleta de todas as espécies, né? Como a gente viu aqui, ó, cada instituto tem a espécie que ele vai coletar, né? A gente coleta de todas as espécies, claro que cada uma no seu becker, não são todas no mesmo becker. E esse soro, como a gente faz aqui no Brasil, ele é inoculado em cavalos. Então, esse soro antiofídico, ele é produzido em cavalos. Então, como é que é a manobra? A gente coleta os venenos, esse pool de venenos, né, das espécies é inoculado em cavalo, em uma quantidade que não vai gerar uma lesão incapacitante nesse animal. Após alguns dias, né, a gente vai ter a produção de anticorpos. É feita, então, a sangria desse cavalo. Então, primeiro inocula o veneno no cavalo, depois se espera um tempo para a produção de anticorpos e depois a gente faz a sangria do cavalo. Então, se retira ali uma bolsa de sangue do cavalo. Esse sangue ele é centrifugado, retirado ali a parte do plasma, e o plasma ele é purificado, onde a gente só vai extrair, né, os anticorpos contra as toxinas da serpente, das serpentes que foram inoculadas no cavalo. Então, por isso que ele é um produto que deve ser muito bem armazenado. Então, como é anticorpo, né, gente? A gente tem que armazenar como? Na geladeira. Tá bom? Além de ser um produto que é liofilizado para melhorar o tempo de prateleira. Então, é dessa maneira que a gente acaba produzindo o soro. Soro antiofídico e contra outras espécies de animais que são peçonhentos que não sejam serpente. Então, por exemplo, o soro contra outros animais, eles podem ser produzidos em cavalo. Tá bom? A gente tem até um projeto, né? Eu conheço que tem um amigo que trabalha no Vital Brasil, de estar utilizando mula, que é um animal mais resistente. Porque esse cavalo, uma vez que é inoculado o veneno dele, ele só serve para a produção de soro. E ele geralmente fica em torno de 3 anos sendo utilizado somente para a produção de soro. Depois, esse animal ele sai da produção de soro, é vendido ou levado para uma fazenda onde ele vai fazer coisas que um cavalo normal faria. Tá bom? Então, esse animal ele não fica a vida inteira ali produzindo soro. Ele fica durante um certo tempo produzindo esse soro, depois ele é colocado para outras atividades que são feitas ali na fazenda. E aí é renovado o animal. Então, isso gera um custo. Você tem que comprar um animal, você tem que manter esse animal. E quando a gente fala da mula, né, ou do burro, geralmente mula, é um animal mais resistente. Eles têm um projeto de tentar fazer com que esse animal dure mais tempo. E aí a mula tem uma ideia que ela dure até 5 anos. Então isso diminuiria um pouco os custos de aquisição do animal. Tá? Mas esse animal ele não morre. No máximo, se ele tiver, ele vai ter uma lesão no local, que depois ela é recuperada tranquilamente. E esse animal vai produzir os anticorpos que são purificados depois, após a sangria desse animal. Tá? Bruno, como é que eu faço tratamento? Então, vou mostrar para vocês agora uma tabela que ela serve para todos os animais peçonhentos que eu vou falar para vocês aqui. Então, é bem interessante porque esses animais peçonhentos não competem só as serpentes. Porque essa tabela ela traz uma ideia de tratamento de acordo com a severidade dos sintomas. Então, a gente tem aqui, ó, as que são de serpente, deixa eu marcar para vocês perceberem aqui. Ó. Vou marcar aqui de azul. São esses aqui, ó, que eu botei de azul. Ó. Então você tem ali, ó, agente causador, Botrops, né? Aí bota aqui os mais conhecidos, né, que são as jararacas, e a quantidade de ampolas que são utilizadas está em cada coluna, de acordo com a severidade. Ó. Sintoma leve, moderado ou grave. Tudo bem? E qual é o tipo de soro que serve para Botrops? Aí está a sigla aqui, que está lá embaixo na legenda, mostrando para vocês o que significa cada
sigla. Então, SAB é soro antibotrópico. SABL é soro antibotrópico e laquético. SABC é soro antibotrópico e crotálico. Então tá aqui, tá bom? Quais são os tipos de soro que servem para a bota de jararaca? E a quantidade de ampolas de acordo com a severidade dos sintomas que o paciente vai estar desenvolvendo após a picada. Crotalos, as cascavéis, está aqui, ó, 5 ampolas leve, 10 ampolas moderado, 20 ampolas grave, e tá o tipo de soro. Micrunos, né? Que é a coral. A gente tem aqui, ó, leve, moderado. Né? Geralmente a gente não usa ampolas, porque a maioria dos sintomas de leve e moderado não são lesões potencialmente graves. A gente usa só ampola realmente em lesões e problemas extremamente graves. O soro é o SAE, soro antilapídico. E laqueses, a gente tem, né, sintomas que são classificados somente de moderados a graves, sintomas leves, a gente não tem essa classificação. E o soro está aqui do lado, né, o SAPL e o SAL, que tem o gênero laqueses. Já adiantando para vocês, a gente tem aqui outros tipos de soro de outros animais peçonhentos que eu vou estar falando para vocês. A gente tem o soro contra escorpião, que o gênero que a gente encontra bastante no Brasil é o titius. Tá? E a gente tem aqui o padrão de ampolas e o soro contra picada de aranha, onde a gente tem 3 tipos principais de aranhas que a gente causa bastante problema no Brasil. A gente tem, né, de acordo com o gênero Phoneutria, que é conhecida como aranha armadeira. A aranha armadeira é aquela que levanta as patas, né, da região, né, frontal dela, se posicionando para o ataque, né, para ela poder saltar. Né? A gente tem a Loxosceles, que é a aranha marrom. É aquela geralmente que se esconde em sapato, né, em locais assim onde você vai entrar em contato com ela. Geralmente ela tem um tamanho de uma moeda. A Phoneutria, né, a armadeira é um pouco maior. E a gente tem a Latrodectus, que é a famosa viúva negra, né, onde uma pequena quantidade do veneno dela já consegue matar um ser humano. E aí está aqui o padrão também de tratamento. A gente vai estar falando de outros animais peçonhentos, desses aqui, e a gente vai observar que o tratamento, eu vou voltar nessa tabela para a gente observar o tratamento de acordo com essa tabela. Mas antes de falar do escorpião e da aranha, eu queria falar de um outro animal peçonhento que é muito comum no centro urbano, que são as abelhas. As abelhas são animais dóceis, tá, gente? Que geralmente só vão atacar se sentirem que a rainha está sendo ameaçada. E aí elas dão a vida por isso. E por que eu estou falando de abelha? O Brasil, gente, é um dos principais países do mundo produtores de mel. Então, um dos principais países com a presença de abelhas, né, para criação dessas abelhas e de mel. Então, você vê aqui várias caixas com várias, né, várias abelhas, né, milhares de abelhas ali, nessas caixas todas ali, produzindo mel o tempo inteiro. Mas na natureza, geralmente, a gente encontra elas como? Aqui, ó, em regiões como a gente está vendo aqui, né, uma colmeia, né, sendo gerada ali naquele galho daquela árvore. Tá? Um fato curioso relacionado às abelhas é que na década de 50, a gente teve uma mobilização de abelhas para o Brasil com a ideia de melhorar a produção de mel. Então, foi trazido aqui na década de 50 para o Brasil abelhas africanas. E aí o que aconteceu? Quando foi trazido para o Brasil essas abelhas africanas, e por que a gente trouxe? Elas são grandes produtoras de mel, elas foram colocadas em regiões próximas às abelhas do Brasil, para que elas pudessem cruzar a abelha africana com a abelha brasileira e gerar um híbrido, que a gente fala de abelha africanizada, que é uma abelha que é a mistura da brasileira com a africana.
que a gente tem aqui, né, a principal abelha é a Apis mellifera scutellata. E aí, qual é o maior problema dessa abelha? Essa abelha híbrida, além de ser bastante produtora de mel, ela é extremamente agressiva como a abelha africana. Ou seja, isso é um fator crítico para nós, porque a gente tem uma produção extensa de mel, uma quantidade enorme de abelhas, e elas são agressivas. Lembrando, se forem acuadas. Então, na década de 50, o Brasil começou a se diferenciar na produção de mel por causa dessas abelhas híbridas africanizadas. Porém, essas abelhas africanizadas começaram a migrar. Então, se vocês olharem a setinha aqui, ó, elas começam a migrar do Brasil, chegando até a América Central. Então, lá na década de 80, já tem chegando ali na região do Panamá, tá bom? E na década de 80 ainda, ela vai chegando aqui na região do México. E alcançando o seu ápice na década de 90 na região dos Estados Unidos. Então, essas abelhas africanas ou africanizadas, que são abelhas que geram bastante mel, porém bem agressivas, migraram para a região da América do Norte e a gente tem vários relatos, né, de casos de mortes por enxame de abelha, tanto no Brasil quanto na região da América do Norte. Mas essas abelhas vieram aqui, né, foram migrando até chegar na região dos Estados Unidos. Bruno, eu quase não vejo problemas de abelha. Eu sei uma pessoa ou outra que foi picada por abelha. Então, trago alguns dados para vocês aqui do Brasil. Então, essa foto aqui da esquerda foi um senhor de 45 anos que morreu, né, após a picada de mais de 100 abelhas lá no sertão. Então, essa é uma reportagem da Folha do Sertão, onde mostrou a morte desse senhor após mais de 100 picadas de abelha. No Rio de Janeiro, a gente tem em torno de 600 acidentes por ano, isso são dados da Defesa Civil. E, claro, acidente não quer dizer que são 100 picadas, né? Uma pessoa que foi picada, se for notificada, é um acidente, né? E esse recorte de jornal aqui, eu quis separar para vocês, para mostrar para vocês o quanto é crítico, né, a presença das abelhas. O que aconteceu? Lá na região de São José do Rio Preto, em São Paulo, uma avenida, uma das principais avenidas, né, da região, foi fechada porque um enxame de abelhas enorme tomou conta daquela região e para as pessoas transitarem estava complicado. Então foi chamado o corpo de bombeiros para que eles pudessem fazer o controle, né, daquele enxame de abelhas ali que tinha fechado uma região para evitar que as pessoas fossem picadas e para eles conseguirem fazer a remoção desse enxame de abelha daquela região. Então, isso mostra, né, que o quão poderoso pode ser a presença dessas abelhas em determinadas regiões e o quão poderoso pode ser o ataque delas para nós. Em Ribeirão Preto, aconteceu, né, um problema com um cavalo. E aí, se vocês observarem aqui, eu botei uma seta, tem, né, um enxame de abelhas ali naquela árvore. Esse cavalo estava amarrado próximo à árvore e ele foi se alimentar das folhas da árvore e as abelhas se sentiram ameaçadas e esse cavalo sofreu mais de 1000 picadas de abelha. Esse cavalo, pelo tamanho dele, a quantidade de veneno, né, não gerou a morte rápida, mas ele foi tratado, mas ele não conseguiu suportar, né, a essas picadas das abelhas nesse cavalo. Então, foram mais de 1000 picadas. Então, esse cavalo morreu, mesmo com o tratamento, ele morreu na tentativa dele ser salvo, né? Ou seja, o tratamento não foi eficaz para esse tipo de picada aí. Bruno, então ele usou o que esse cavalo usou? Ele usou soro contra a abelha? Então, até agora não existe um soro específico para picada de abelha. O que a gente tem são medicamentos para tratamento sintomático, que são o quê? Vamos lá. O veneno da abelha, ela é composta também de uma mistura de toxinas, mas muita quantidade, vamos botar assim, 50% do veneno
é a presença de uma toxina chamada de melitina. Essa toxina ela é importante por causar lesões celulares. Ok? Além da melitina, a gente tem outro componente que é um dos principais complicantes do veneno da abelha, que é a histamina. Ou seja, a picada da abelha, além de lesar a célula, gera uma extensa atividade inflamatória. E isso, geralmente, são uma das principais causas de morte pela picada da abelha. Então, o tratamento ele é muito voltado para o quê? Os sintomas alérgicos. Então, se vocês olharem, tem adrenalina, tem antialérgico, que são os antihistamínicos, e tem glicocorticoides, que vão evitar o aparecimento aí de sintomas alérgicos. Então, o tratamento ele não é feito ainda com soro, mas ele é feito com medicamentos para aliviar os sintomas. E aí, Bruno, como é que esse paciente cura? O corpo vai se encarregar de neutralizar as toxinas. Mas não tem ninguém desenvolvendo soro ainda, Bruno? Tem. Existe um grupo de São Paulo, tá bom? Do Instituto FUNED, do Instituto CEVAP, que está trabalhando para tentar produzir um soro antiapílico. Esse soro antiapílico ele é contra a picada de abelha. Esse soro ele já está em estudos, né, avançados. Né? Iria começar antes da pandemia, mas eu não sei como é que caminhou. Iria estar caminhando para estudos de fase 3. Então, eles tinham resultados positivos até estudos de fase 2. Foram pegados 2 hospitais, um no interior de São Paulo e outro em Santa Catarina. E cada um desses hospitais tiveram ali tratamentos de pessoas por picada de abelha. E em todos os casos, o soro que está sendo proposto foi capaz de neutralizar os efeitos do veneno de abelha. Então, claro, né, o estudo tinha alguns critérios, tantas picadas, tantas ampolas sendo utilizadas, e todos eles o resultado foi positivo, onde o soro funcionou para bloquear os sintomas da picada da abelha. Né? Claro, não foram utilizados somente o soro, foram utilizados esses medicamentos aí também. Mas o soro ele foi bem efetivo em reduzir os sintomas de maneira mais drástica, de maneira ainda experimental. Então, pode ser que daqui a alguns anos tenha o aparecimento de um soro antiapílico, né, porque ele está ainda em estágios de testes. Né? Como a gente viu com as vacinas aí do Covid, né, passaram por fases, esse soro ainda vai entrar em fases mais avançadas de estudo em humanos também. Tá bom? Mas ainda não temos um soro contra venenos de abelha. Vamos falar de outro animal que causa bastante problemas no Brasil também, que são os escorpiões. E, na verdade, gente, escorpião é o principal animal causador de problemas peçonhentos no Brasil. A gente consegue chegar aí, em torno de 10% dos casos de intoxicação no Brasil são por escorpião. Tá? E o gênero que a gente tem é o gênero Titius, né, que eu falei com vocês lá atrás. O que acontece quando uma pessoa é ferroada pelo escorpião? E aí é interessante, tá, gente? O escorpião ele não introduz o veneno igual uma serpente, igual uma abelha. Né? Porque a abelha ela deixa lá o ferrão ele é acoplado a uma bolsa que tem o veneno, e essa bolsa ela contrai e ela vai introduzindo o veneno na pele. O escorpião não. O escorpião ele tem, né, lá na parte traseira dele o ferrão, e geralmente ele dá uma ferroada, né, ele introduz ali o veneno no humano, ele vai arranhar a pele. Então ele não vai introduzir o ferrão e ficar lá injetando o ferrão. Ele colocou o ferrão lá, um único contato, já libera ele uma gotinha na pele e ele vai dar a ferroada e já vai estar aparecendo os sintomas. Como que a gente faz para coletar também o veneno do escorpião? Isso serve para aranha, tá, gente? Que eu vou mostrar já já. Geralmente esses animais eles são colocados em CO2, né, para ficarem meio tontos. E no caso especificamente aqui do escorpião, não dá para a gente chegar e espremer a glândula, como acontece na serpente. Então, geralmente esses animais eles tomam choque
muito leve, somente para estressar eles e estimular a liberação do veneno lá no ferrão. E é uma quantidade bem pequena, tá, gente? Que para produzir o soro precisa de muito escorpião. Então esse animal ele é meio anestesiado, ele sofre um leve choque, e aí esse ferrão vai liberando ali um pouco do seu veneno que vai sendo coletado para a produção do soro. Quais são os principais sintomas da ferroada do escorpião? Então, geralmente o paciente tem dor, vermelhidão e edema na região que foi ferroada. Pode estar vir a desenvolver cefaleia e tontura, também são sintomas comuns. E esses sintomas são agrupados em um tipo de paciente, humano, adulto. Por quê? O humano adulto, por ter um peso corporal maior e o veneno do escorpião ser uma pequena quantidade, ele não se espalha muito pelo corpo. Então fica mais nessa dor, vermelhidão, edema, podendo ter uma cefaleia e uma tontura. Agora, vou marcar para vocês. Crianças é bem crítico. Crianças é bem crítico. Porque crianças, por ter um corpo menor, né, um peso corporal menor, esse veneno pode se espalhar e gerar problemas maiores que no adulto talvez não causaria. Não quer dizer que no adulto não pode causar também, tá, gente? Mas pode causar com uma maior probabilidade em crianças isso, que é alteração de pressão arterial, falta de ar. E aí sim pode matar uma criança. A chance é maior de matar uma criança devido à alteração de pressão arterial e falta de ar. Tudo bem? Conduta. Lembra daquelas condutas que a gente conversou? Usar torniquete, cortar, espremer, sugar, folha, querosene, caixa. Isso aí tudo esquece, que isso aí é lenda, tá? Não serve. O que a gente pode fazer é lavar o local da picada com água e sabão e levar para a unidade de atendimento para tomar o soro o quanto antes. E associado ao soro, o paciente ele vai tomar o quê? Analgésicos. Porque olha lá, o primeiro sintoma que eu listei para vocês, dor. Então é muita dor. Então o paciente pode tomar analgésico, compressa de água morna para tentar aliviar um pouco a dor. E, aí estou voltando aqui para vocês, a gente vai estar fazendo o quê? O tratamento utilizando o soro. Estou botando aqui de vermelho, para vocês verem que de vermelho é o soro anti-escorpiônico. Olha lá, SAEES, tá bom? Então, do gênero Titius, ok? E tem um outro soro que também serve para escorpião, que é o soro anti-aracnídeo, tá bom? Mas é melhor utilizar o soro anti-escorpiônico com sintomas somente moderados a graves, e está ali o número de ampolas, 2 a 3 sintomas moderados, 4 a 6 sintomas graves. Para fechar, a gente vai falar sobre as picadas de aranha, que também são comuns, né? E aí também no centro urbano, a gente tem a presença dessas aranhas aqui. Então, estou mostrando a foto de algumas para vocês. A gente tem aqui, ó, do lado, né, esquerdo, a gente tem duas aranhas aqui que podem ser encontradas, né? Deixa eu botar certo. Tem essa aranha aqui, que é uma aranha que pode ser encontrada, né? Que é venenosa. E essa aranha aqui, que é a aranha caranguejeira. Algumas caranguejeiras são venenosas, outras não. Mas é interessante que a caranguejeira se diferencia de todas, porque ela é recoberta por pelos. Esses pelos são muito alérgicos. Então, geralmente, quando ela está acuada, ela trepida o abdômen, né, aquela região posterior da aranha, e libera pelos no ar. Isso faz com que, por exemplo, um cachorro que esteja ali curioso cheirando ela, inale aqueles pelos e tem uma atividade alérgica muito grande. Aí ela consegue escapar, tá? Mas essa primeira aranha de cima que eu marquei e essa aranha aqui de baixo, né, são fotos de aranha viúva negra. Então essas aranhas aqui são extremamente venenosas, onde uma gota do veneno pode matar um humano. A gente tem aqui em cima a aranha armadeira, como eu disse para vocês, ela levanta 2 pares de patas, né? Para mostrar que ela está ali e ela se prepara para pular. Se vocês olharem, os outros pares de pata estão meio que
articulados, dobrados, para ela fazer a tração e pular. E a gente tem as outras duas fotos, são aranhas conhecidas como aranha marrom. Se você olhar, ó, tem uma folha e ela está em cima da folha. Então ela tem um tamanho geralmente de uma moeda. Então o que essas aranhas aqui vão estar causando após a picada? Vamos lá. Muita dor local, ok? Muito comum. O edema pode ser intenso ou discreto. Então não é um edema muito, por exemplo, igual a gente viu na serpente, que pega o braço inteiro. Tá? Então um edema muito local. Vermelhidão e pode ter sudorese local. Causa uma extensa reação inflamatória no local que evolui para necrose e ulceração. Geralmente a gente fica nesses sintomas menores, tá? E não temos sintomas mais graves. Porém, em alguns pacientes, e dependendo da aranha, principalmente quando a gente vê aqui aranha, né, marrom, a gente vê bastante também na aranha viúva negra, né, que um veneno dela é muito potente, a gente pode estar evoluindo para outros sintomas, podendo chegar ao óbito, principalmente com a aranha viúva negra. As aranhas marrom e armadeira podem estar desenvolvendo anemia, icterícia e hemoglobinúria em casos mais graves. Então a gente vê algumas fotos aqui de lesão, são fotos bem marcantes, né, da picada da aranha. Então você vê uma lesão circular, com bordas elevadas, ulcerada no meio, né, com uma região de necrose. Tá? Você vê que em todas as fotos tem a mesma característica, tem aquelas bordas, né, uma lesão circular, bem marcante no local da picada. Tá? E do lado esquerdo aqui, mostrou a picada por uma aranha e esse paciente ele foi acompanhando a lesão, onde foram tiradas fotos dos dias seguintes após a picada. Então, a primeira foto aqui na esquerda é o dia 3, segunda foto dia 4, dia 5, dia 6, você já começa a ver uma extensa região de necrose, dia 9 já tem a ulceração e dia 10 o edema com uma região de ulceração maior. Tá? Esse indivíduo aqui ele ficou com uma lesão incapacitante na mão, onde ele não conseguiu mais utilizar a mão da maneira que ele utilizava anteriormente. Tá bom? Então, para vocês verem como é que pode estar evoluindo essas lesões após a picada de uma aranha. Bruno, como é que a gente faz o tratamento? Soro. Tá? O soro vai de acordo com os sintomas. Então, ó, leve, dor e parestesia local. Sintomas leves, geralmente a gente não coloca ampolas. Tá? Claro, depende da espécie. Moderado já tem dor local, náusea, sudorese, acialorreia, agitação, taquipneia e taquicardia. Graves são sintomas mais graves, onde o paciente chega a prostração, convulsão, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e choque. E vocês veem que a quantidade de ampolas vai aumentando. Lembrando da nossa tabela, a gente consegue observar lá que sintomas leves são menos indicados ali para o uso das ampolas, mas a gente tem aqui os sintomas mais moderados a graves. Eu botei de preto aqui para vocês verem que a gente está falando da aranha. Tá? Então, aranha armadeira, gênero Phoneutria, né? Moderado de 2 a 4 ampolas, grave de 5 a 10, é o soro anti-aracnídeo. Loxoceles, que é aranha marrom, 5 ampolas moderado, 10 ampolas grave, soro anti-aracnídeo e soro anti-loxocélico. Tá? Aqui, ó, SA-LOX. E Latrodectus, que é a viúva negra, a gente tem aqui uma ampola do moderado, 2 ampolas grave. Até porque é muito difícil a gente ter a coleta de veneno dessa aranha. Então, soro anti-latrodéctico, para a gente poder estar fazendo a produção do soro, para a gente poder estar fazendo o tratamento das pessoas que foram picadas pela viúva negra. E aí a coleta e a produção do soro é muito parecido com o que eu já conversei com vocês. A coleta, né, a gente dá aquele choque na aranha, né, ela é anestesiada com CO2, ela toma um choque, né, numa voltagem baixa, e aí ela libera o veneno
sendo coletado para se fazer a produção do, do, do soro, tá bom? Existem outros animais peçonhentos, né? Mas a gente tem em menor grau. Por exemplo, a gente tem lacraia, né? Que é bem, a gente vê bastante, né? Mas só que são animais que os sintomas são muito brandos. E aí só relato, né? De novo, especificamente, um grupo de pacientes que são as crianças. Para elas sempre é mais crítico, né? Porque o peso corporal é menor e o veneno pode se espalhar mais. Então a gente tem uma série de outros animais que são venenosos, né? Que a gente pode estar entrando em contato e esses animais estarem gerando, né, intoxicação conosco. Mas os principais são esses 4 que eu falei para vocês, e dos 4, 3 têm tratamentos, e os tratamentos específicos e preconizados pelo Ministério da Saúde é o soro, é o uso do soro para aquele determinado animal, para aquela determinada para aquele determinado gênero, tá? De maneira mais específica. Na serpente que a gente tem o soro polivalente, que se a gente não consegue identificar, não consegue descobrir, a gente pode usar o soro polivalente para ajudar os indivíduos que foram picados. O que eu queria falar com vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro nosso, onde estaremos falando de mais áreas dentro da toxicologia.